Dando continuidade à programação do 12º Fórum, né, da Undime, onde nós teremos agora a participação aí do Dr. Marcelo Couto Dias, que já encontra aqui conosco. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia. E nós estaremos aí, então, né, neste momento, né, ouvindo a palestra do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, possui especialização em Ciências do Matrimônio e da Família pelo Instituto João Paulo II, Universidade Lateranense, mestre e doutor em Família na Sociedade Contemporânea, pela Universidade Católica do Salvador, com estágio sanduíche, na Universidade de Bolonha, na Itália. Tem especial interesse pelas áreas de fundamentos da sociologia, sociologia da família e políticas sociais. Atua principalmente nos seguintes temas: família e sociedade, família e políticas sociais, família e pobreza, interdisciplinaridade na graduação, e atualmente é diretor do Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família, da Secretaria Nacional da Família. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, para proferir a palestra Educação e Família, o novo olhar para o fortalecimento do vínculo da família e escola durante e pós a pandemia do Covid. Seja bem-vindo ao nosso fórum. Muito obrigado. É uma alegria participar aqui, representando a Secretaria Nacional da Família, né, neste evento. Para nós, a discussão do tema dessa interação da família com a escola é fundamental, porque a gente entende que é um elemento decisivo para alcançar os objetivos de desenvolvimento humano integral que nós esperamos, né? Ou seja, todos os compromissos com o desenvolvimento, com os objetivos de desenvolvimento, eles estão intimamente relacionados com a família, com o fortalecimento da família, e na educação não é diferente, né? A gente sabe que quanto maior a interação, a participação da família nos processos educacionais, interação com a escola, tanto maior será o desempenho dos nossos estudantes, e isso já vem sendo indicado de forma reiterada pelas pesquisas, né? Se a gente olhar, por exemplo, os dados do PISA, por exemplo, a gente sabe que, segundo os últimos dados, a média, né, dos estudantes do desempenho em ciências está ali na ordem de 414 pontos, e naqueles pais que não mostram interesse pela escola, essa média cai para 357. Então, ou seja, o desempenho cognitivo das crianças está intimamente relacionado com o envolvimento, com a participação dos pais nesse processo. E esse é um grande desafio, um desafio que precisa ser enfrentado de diferentes formas, né? A gente precisa unir forças nisso. O nosso país tem muito a crescer em termos de envolvimento, de interesse, de participação dos pais na educação, né? A gente tem dados de uma pesquisa que mostra que no Brasil 50,2% dos estudantes disseram que os pais têm interesse pelas atividades escolares, né? E essa porcentagem aí nos coloca na 24ª posição, num ranking de 49 países que tem a disponibilização desses dados, né? Que foi feita a mesma pesquisa, e a gente vê que a média na OCDE é de 48%, né? Então, os dados brasileiros apontam, então, que há diferenças entre aqueles com maior nível socioeconômico, né? E nas famílias com maior nível socioeconômico, essa porcentagem é de 63,2%, né? De estudantes que relatam o interesse, a participação dos pais,
e quando a gente vai ver naqueles de menor nível socioeconômico, essa porcentagem está em 46%. Então, aqui a gente tem um grande desafio, sobretudo para a educação pública, né, que é de qualificar, de potencializar, de estimular esse envolvimento, né? E esse tema é muito importante porque a gente sabe que isso está no cenário aí dos objetivos que estão estabelecidos para a educação, né? Se a gente vê mesmo o próprio Plano Nacional de Educação, ele estabelece lá nas estratégias, né, para o alcance das metas estabelecidas, a promoção, o fortalecimento, o incentivo a essa participação da família no processo. E aí, o grande desafio, né, e agora a gente, com a questão da pandemia, a gente vê que essa demanda se torna ainda mais clara. Por quê? Na mensagem que foi publicada pela ONU, né, no Dia Internacional da Família, agora em 2020, né, no mês de maio, essa mensagem, num determinado momento, ela coloca o seguinte, né, aqui são as palavras mesmo que estão lá na mensagem: são as famílias que carregam o fardo dessa crise, protegendo seus membros, cuidando das crianças, que na maioria estão sem aula, e ao mesmo tempo mantendo suas responsabilidades profissionais. Então, assim, o contexto da pandemia trouxe um aumento, né, significativo da demanda da família, né, da carga sobre a família, e há aqui uma necessidade clara de pensar no apoio a essas famílias, né? Ou seja, é preciso pensar ações, estratégias para que as famílias também sejam apoiadas, ajudadas no desempenho daquelas tarefas que são próprias, né? A gente não pode pensar em substituir as famílias, né, em colocar alguém no lugar da família para cumprir essas tarefas, mas é necessário que a família conte com o apoio, né? E, nesse sentido, a escola tem um papel muito importante, né? Quando a gente vai ver lá no Plano Nacional de Educação, lá na primeira meta, né, que fala da universalização da educação infantil, da pré-escola, a gente tem lá a estratégia 1.12, que diz o seguinte, que deve, né, como estratégia para alcançar essa universalização, etc., você deve implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, né, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade, etc., né? Então, assim, isso aqui é um tema-chave, né? Implementar programas, ações de orientação e apoio às famílias é fundamental. Por quê? Porque somente constatarmos a baixa participação, o pouco envolvimento da família e entendermos qual o impacto disso, porque a gente sabe que tem muito impacto, né? Ou seja, essa baixa participação, ela impacta muito sobre o desempenho escolar, a escola tem mais dificuldade de alcançar os seus objetivos, de cumprir com a sua tarefa quando esse envolvimento é pequeno, e uma das coisas que ilustram isso são dados, por exemplo, sobre a evasão escolar, né? Então, no último censo escolar, a gente tem lá, em várias localidades, a gente vê lá o que a proximidade da família da escola fez diminuir a evasão escolar, né? Então, de 2014 a 2019, a gente tem aí onde a proximidade entre família e escola aumentou, a gente tem uma diminuição da evasão escolar. Então, mas como é possível pensar? Ou seja, porque a gente pode constatar isso, né? Ou seja, constatar que quanto maior a participação da família, melhor o desenvolvimento das crianças, a escola tem mais condições de cumprir com a sua missão, com a tarefa que lhe é própria. Porém, a grande questão que a gente tem que se colocar onde a gente pode, né? Ou seja, de que modo nós podemos promover esta maior participação? E qual é o papel que a escola pode desempenhar aqui, que a educação, ou seja, os órgãos responsáveis pela educação podem atuar? E aqui um ponto importante é esse, que está indicado aqui, né, nessa estratégia 1.12 aqui, que é a implementação de programas de orientação e de apoio às famílias, ou seja, que as famílias também recebam orientações adequadas, porque muitas vezes a baixa participação das famílias se deve ao fato de que as famílias
não têm conhecimento, não estão suficientemente informadas acerca dos benefícios e da natureza dessa participação. Nesse sentido, a gente tem que pensar como é possível, ou seja, orientar, ou seja, é preciso formar as pessoas nesse sentido. Ou seja, um professor, para ir para a sala de aula, ele precisa ser formado, né? Ou seja, e também as famílias, para desempenhar bem o seu papel, elas precisam também de orientações, de algum nível de preparo, de formação, etc. Né? Então, é necessário que essa relação, essa interação da família com a escola, e não só da família com a escola, mas também com as outras, com os outros membros da sociedade, a comunidade de um modo geral, essa interação ela precisa se dar no sentido também de fortalecer, de favorecer o desenvolvimento dessas competências da família, né? Então, assim, a promoção de uma educação parental, né? Ou seja, de uma adequada preparação dos pais para a interação com os filhos é fundamental. E, nesse sentido, a escola precisa trabalhar muito em interação, tanto com assistência social quanto com a saúde, né? E a gente fala sempre da intersetorialidade, da necessidade de ações transversais, etc., mas a gente sabe que tem um grande caminho para a consolidação na prática desta interação. E aqui eu acho que é um tema muito interessante, um tema muito propício para essa interação. Se a gente estabelece como uma meta comum, como um objetivo comum, a qualificação da interação da família com as crianças e, consequentemente, com a escola, a gente precisa envolver esses outros entes, né? A gente sabe que a assistência social tem lá entre as suas competências, especialmente no Centro de Referência da Assistência Social, no Serviço de Proteção, de Promoção e Atendimento Integral à Família, no PAIF, né? Tem essa tarefa de fortalecimento, de prevenção de ruptura de vínculos familiares e assim por diante. É necessário pensar ações conjuntas de orientação das famílias, mas num caráter preventivo, né? Ou seja, não depois que uma situação de vulnerabilidade se instalou, não depois que a negligência já foi, inclusive, a negligência ou a violência intrafamiliar foi detectada, eventualmente foi até denunciada, etc. Mas antes, né? Ou seja, no sentido de promover de forma preventiva uma qualificação e uma educação da família para isso, né? Ou seja, ações de fortalecimento dos vínculos familiares. Então, nesse sentido, a gente entende que essas ações conjuntas, reunindo a expertise aí, tanto da saúde, quanto da educação e quanto da assistência social, é importante que, articulando isso, porque são os pontos onde as famílias encontram, ou seja, a interação da família com a administração pública se dá basicamente nessas três políticas, né? Porque são políticas setoriais clássicas ali, né? Então, ou seja, leva os filhos na escola, vai ao posto de saúde, vai ao centro de referência da assistência social. Nesse sentido, é importante que essas instituições, que essas políticas estejam suficientemente capacitadas para a promoção do fortalecimento do vínculo familiar, para que quando as famílias busquem busquem o posto de saúde, busque o centro de referência, busque a escola, ela possa ser adequadamente orientada, possa ser envolvida em atividades que promovam esse fortalecimento, né? Existe experiências internacionais sobre isso, e um dado interessante, uma experiência interessante, vem das Filipinas, né? As Filipinas, ela tem o programa de transferência de renda das Filipinas, né? Seria o nosso Bolsa Família aqui. Ele tem condicionalidades a mais do que o nosso. O nosso tem a condicionalidade lá da saúde, né? Vacinação, etc., e a frequência escola. É interessante, nas Filipinas, eles fizeram uma experiência muito inovadora. Acrescentaram mais uma condicionalidade para famílias com filhos entre 10 e 14 anos. Que condicionalidade é essa? As famílias, o recebimento do benefício está condicionado à participação da família em sessões de desenvolvimento da família. Então, a família precisa, pelo menos uma vez ao mês, frequentar um encontro que eles chamam de sessões de desenvolvimento da família, onde os pais são orientados acerca dos vários campos dessa interação, desde a adequada estimulação das crianças, do acompanhamento correto das atividades escolares, da alimentação e assim por diante. Ou seja,
promoção, são sessões de promoção de uma educação parental, ou seja, que também os pais possam ser orientados, formados, educados para o bom desempenho das suas tarefas, né? E são ações que nem sempre são difíceis de se fazer, né? Então, às vezes, o próprio espaço da escola, o espaço da escola pode ser utilizado para isso e usando expertise, o conhecimento da assistência social, da saúde, é uma boa forma de favorecer essa interação. Então, quando a gente fala, né, que é o tema da nossa fala aqui, né, educação e família, o novo olhar para o fortalecimento da família, do vínculo da família com a escola, a gente tem que pensar isso, ou seja, que também a escola possa ser um espaço de formação para as famílias. Que a escola não seja somente um espaço de formação para as crianças, mas também para as famílias, porque a gente entende que todos nós estamos em formação constantemente, né? Sejamos nós professores, alunos, pais, todo mundo tem que estar nessa dinâmica de aprendizado. E é importante e a gente consciente do valor disso, sabendo que isso tem um impacto. Alguém pode falar assim, mas está querendo trazer mais trabalho, mais coisa para a gente fazer na escola? Peraí, a gente já está tão assoberbado, tão sobrecarregado de demandas, a gente sabe que há uma sobrecarga, os profissionais de educação, os profissionais de saúde, de assistência social, tem uma demanda grande, a gente sabe que muitas vezes as equipes não estão suficientemente formadas, às vezes há um número limitado de profissionais, mas se a gente entende que isso tem benefícios, há a necessidade tanto de reivindicar mais espaço para isso, quanto também de, eventualmente, cobrar das autoridades, né? Ou seja, um número maior, ou seja, um acréscimo nos recursos humanos, para que a gente possa fazer isso, porque está amplamente comprovado que isso tem efeito. O relatório do Banco Mundial, dando esse exemplo aí das sessões de desenvolvimento da família, eles mostram lá a avaliação feita pelo Banco Mundial, e é interessante porque não são os próprios elaboradores da política, né? É uma avaliação externa. Se a gente olha nessa avaliação, a gente tem lá uma série de indicações do Banco Mundial sobre os benefícios dessas sessões de desenvolvimento da família. Então, acho que é uma coisa muito interessante de ser pensada. E nesse contexto agora, ou seja, que esse retorno, né, esse retorno das aulas, que a gente ainda não está um pouco indefinido de quando ele vai se dar, mas que esse retorno também possa se tornar um retorno das crianças, né, para a escola, mas também um retorno das famílias, né? Ou seja, utilizar este momento, porque a gente sabe que vai ter um apelo, né? Ou seja, esse retorno vai ser alvo de muitas discussões, né? Vai ser alvo de muitos debates nas instâncias, nos municípios, etc. Então, a gente tem que aproveitar para colocar nesse holofote, porque o retorno das aulas está nos holofotes agora, está no centro das atenções. Todo mundo está se perguntando quando vai ser, como vai ser, com quais protocolos, etc. Eu vi que vocês aqui no evento já estão discutindo isso. Isso é muito salutar, que esse espaço seja construído e que seja um espaço máximo possível participativo, que envolva famílias, que envolva a sociedade, os profissionais de educação, gestores, etc., profissionais de saúde. Então, aproveitar os holofotes que estão sobre este retorno às aulas, para a gente também pensar que deve ser um retorno das famílias, ou seja, as famílias que assumiram o peso agora, né, dessa interação, porque de fato foi muito desafiante, tem sido muito desafiante para as famílias, porque as famílias mantiveram todas as suas demandas do trabalho, muitas famílias continuaram com os mesmos ritmos do trabalho, etc. Muitas famílias enfrentaram muitas dificuldades, muitos pais e mães perderam seus empregos, né? Então, as consequências da pandemia são graves, e não são graves somente no aspecto da saúde, né, que é aquilo que a gente ouve todo dia, número de contaminados, número de mortes, etc. Mas a gente tem todo o impacto disso sobre a economia, sobre a dinâmica do trabalho, né, sobre o nosso país vai experimentar aí um contexto de crise como consequência dessa pandemia. A gente sabe, então, que as famílias estão muito sobrecarregadas. É necessário que a gente aproveite esse momento para também procurar, incentivar. É claro que não é simples, né? Trazer as famílias para a escola não é simples. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vê, né, sempre, às vezes, até nas reuniões, né, as escolas marcam as reuniões e
com uma baixa participação dos pais. Mas é necessário também pensar estratégias para isso, e eu acho que a gente tem que aproveitar esses holofotes sobre o retorno, trazer a necessidade desse envolvimento, mostrar como a participação da família é decisiva no processo de educação das crianças e criar alguns estímulos para isso também. E eu acho que uma das coisas que pode ser pensada é o seguinte, porque às vezes a gente faz reunião nas escolas e as famílias são chamadas. Mas o que as famílias levam? No máximo, levam informações sobre o desenvolvimento das suas crianças. Tá assim, tá assado, teve um bom desempenho, teve mau desempenho, tá com esse comportamento, aquele. Será que não seria possível qualificar essas reuniões para que as famílias saiam dali também enriquecidas, saiam dali com algumas pistas, com algumas orientações, com algumas dicas de como qualificar a interação com o filho, como aproveitar melhor esse tempo, né? Então, eu acredito que se a gente incrementa um pouco mais esses momentos, ou seja, para que esses momentos possam ser enriquecedores, tanto para as famílias quanto para a escola, enriquece a escola porque traz mais informação das crianças, etc., e porque a escola também pode chamar os pais naqueles pontos onde há necessidade de um maior envolvimento e participação, mas que também os pais possam sair desses encontros, dessas reuniões, com aquela sensação de que eles saem dali mais habilitados, por assim dizer, melhor capacitados para essa interação com os filhos. E aí acho que a gente pode pensar essas estratégias, e aí a assistência social e a saúde pode nos ajudar, e a gente tem metodologias para isso também, né? A gente tem já uma série de ações sendo pensadas, temos muita na experiência internacional, e eu gostaria de mencionar, aproveitar aqui o tempo para mencionar algumas iniciativas que nós estamos trabalhando aqui na Secretaria Nacional da Família. Uma delas é o programa Famílias Fortes. É um programa que já foi uma experiência, foi desenvolvida na Inglaterra, na Universidade de Oxford, depois foi traduzido e adaptado para 26 países, e em 2013 foi recomendado ao Brasil esse programa, que é um programa de fortalecimento de vínculos familiares para famílias com crianças de 10 a 14 anos, com foco na prevenção a comportamentos de risco, né? Prevenção ao uso de álcool e drogas por adolescentes, prevenção à evasão escolar, uma série de comportamentos de risco que são muito comuns nessa fase aí da adolescência. Né? O que constitui o programa? O programa ele se constitui de 7 sessões, são 7 encontros, né, com os pais e os filhos, que pode se dar no ambiente da escola, na assistência social, em qualquer espaço. E nessas 7 sessões, no primeiro momento, os pais ficam numa sala e os filhos em outra sala. E os pais ali são orientados acerca da adequada interação com os filhos, né? Ou seja, da necessidade de reconhecer e de orientar adequadamente as crianças, né? Então, entender o desenvolvimento da criança, como estabelecer limites, como estabelecer adequadamente as regras da família, como acompanhar o desenvolvimento da criança, como favorecer o contexto de diálogo e assim por diante. Depois, enquanto isso, os filhos estão num outro espaço, discutindo ali um pouco como lidar com as frustrações, como resistir à pressão dos amigos, né, como respeitar os pais, os responsáveis, professores, etc., como se dar bem com os outros, essa interação, o valor da amizade, do vínculo, e etc., com os colegas. E num segundo momento, numa segunda hora, pais e filhos vão para uma mesma sala e ali as famílias juntas conversam um pouco sobre como se divertir em família, como é que é possível fortalecer a família, como é possível resolver juntos os problemas, né? Ou seja, tem um dos encontros lá orientando assim, como fazer uma reunião da família para que cada um, ou seja, da necessidade das famílias se reunirem com alguma periodicidade, para que os filhos possam expressar os seus sentimentos, suas demandas para os pais, e os pais também para os filhos, e eles construírem juntos soluções com base no diálogo. Então, são 7 sessões que vão percorrendo aí todos esses temas, né? O primeiro tema, por exemplo, o primeiro encontro, os pais, os responsáveis,
discutem o tema ali de amor e limites, né? Como é possível equilibrar, né, sermos amorosos e, ao mesmo tempo, estabelecermos limites adequados para os nossos filhos. Os jovens, nesse mesmo período, estão falando lá sobre as metas e sonhos, e depois, na sessão da família, a família junta discute como é possível apoiar as metas e os sonhos, ou seja, como é possível os pais e os filhos se unirem em torno da formulação dessas metas, né, e da realização. Então, é uma iniciativa que pode ser realizada no âmbito da escola, ou seja, aí temos que mobilizar as famílias para a participação. São 7 encontros, dura 2 horas cada um desses encontros ali, e tem um grande potencial, né? Assim, a Secretaria da Família agora está firmando acordos de cooperação técnica com vários municípios para implementar este programa. A capacitação dos facilitadores e o material didático do programa é disponibilizado pela Secretaria, né? Então, a Secretaria está construindo, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, um curso de formação para os facilitadores, é um curso de 25 horas, para capacitar professores, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, qualquer profissional, para implementar, para realizar e conduzir essas sessões, né, esses encontros, e a gente disponibiliza também o material didático, que são materiais de apoio para as famílias, né? Ou seja, cadernos com as atividades de cada tema, né? Tem um caderno da família e tem os manuais dos facilitadores, né? Eu tenho aqui um desses manuais aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, acho que é possível, né? Dá para ver aí? Então, esse é um manual do facilitador e as famílias recebem um caderno com as atividades. Então, os municípios que tiverem interesse podem assinar um acordo de cooperação técnica com a Secretaria, e a Secretaria disponibiliza tanto a capacitação quanto o material didático ali, né, dos cursos. E a gente está trabalhando para que no próximo ano a gente possa também apoiar os municípios com a equipagem dos espaços públicos onde serão feitos essas sessões. Então, o que a gente precisa? Precisa de uma sala com data show, computador e som. Então, a gente vai iniciar em janeiro de 2021 um chamamento público para que os municípios interessados possam se cadastrar para receber esse kit, né? Monitor, projetor, computador e som, para que possa equipar os espaços, a sala do Centro de Referência da Assistência Social ou uma sala de uma escola, para implementar esse programa. E junto com isso vem o apoio técnico, né, da formação, acompanhamento dos facilitadores, dos articuladores locais e também o curso de capacitação. Outra iniciativa que nós estamos trabalhando também atualmente, está em fase de elaboração, estamos contratando consultores para desenvolver o conteúdo, é um programa em parceria com o MEC chamado Família na Escola. São justamente roteiros para serem aplicados no âmbito da escola com os pais, nas reuniões escolares, né? Então, a gente pensa 4 encontros anuais para aproveitar as reuniões bimestrais, né? As reuniões de final de bimestre que as escolas organizam do início, né? E com a ideia é o quê? Que os consultores preparem um curso de formação para os profissionais da educação e também roteiros para esses encontros, de modo que as reuniões, ou seja, as escolas irão dispor de um conteúdo para veicular com os pais nesses encontros e um conteúdo de fortalecimento de vínculos familiares. Então, os deveres e os direitos da família na educação dos filhos, a educação parental, ou seja, as estratégias adequadas para a interação dos pais com as crianças. Esse é o segundo tema. O terceiro tema é as transições escolares, ou seja, ajudar os pais a entenderem como se dá o processo de desenvolvimento da criança na escola e como eles podem participar. É aquilo que eu falava antes, ou seja, não basta a gente falar, os pais têm que participar. A gente precisa, no contexto atual, dizer como eu posso participar, né? Ou seja, eu sou pai, eu preciso participar, mas como se dá a minha participação? Qual é o meu papel nisso, né? Então, esse terceiro encontro é focado no desenvolvimento ali, no esclarecimento acerca das transições escolares e de como deve se dar. Então, coisas simples, por exemplo, a necessidade dos pais de organizarem
um espaço, um tempo adequado para que as crianças desempenhem as suas atividades escolares em casa. Então, a gente sabe que isso tem um potencial muito grande. Às vezes, as crianças têm aula, mas quando retornam para casa, não tem um tempo adequado para desenvolver as suas atividades. Então, orientar os pais de como reservar esse tempo, como criar um ambiente favorável, um ambiente que disponha do mínimo de condições para que a criança desempenhe, que tenha silêncio, né, que tenha concentração, que a criança tenha um espaço ali. Pode parecer uma coisa simples, mas muitas crianças não dispõem disso, né? Então, ou seja, não tem em casa um tempo reservado para essa realização de atividades. E o último tema é o tema da literacia familiar, da interação, que é uma parceria com a Secretaria de Alfabetização, no caso das séries iniciais. Então, orientações sobre como desenvolver, como os pais podem contribuir nas aquisições cognitivas dos filhos, a coisa da leitura partilhada, né? Ou seja, do diálogo, etc. Então, esse é o quarto tema. Então, a ideia é desenvolver essas várias etapas, né? Ou seja, então, o programa Família na Escola, a gente está construindo, e o lançamento a gente pretende lançar ao final desse ano, para que no próximo ano os municípios já possam aderir. A gente está na fase de construção, e depois a gente quer apresentar esse produto e colher sugestões de instituições como o Undime, etc., né? Então, a gente está agora na fase da contratação dos consultores para a elaboração da proposta. E a ideia é que ele abarque da pré-escola até as séries iniciais do ensino fundamental. E o programa Famílias Fortes, as séries finais, porque ali é de 10 a 14 anos, 10 a 15 anos, né? Então a gente pensa de ter 2 programas, duas ações com foco no fortalecimento dos vínculos familiares, que vai desde a pré-escola até o final do ensino fundamental, ali já no início do ensino médio. Então, a ideia é essa, ou seja, no sentido de qualificar a interação da família, ou seja, para que a família entenda que também ela tem um papel decisivo no desenvolvimento das crianças, né, que a educação não é um problema somente da escola, e para que elas possam entender que a aprendizagem das crianças está intimamente ligada ao contexto familiar, né? Então, a ideia é essa, assim. Então a gente entende que esse contexto da pandemia, esse contexto do retorno, ele é um contexto muito propício para a gente aproveitar toda essa centralidade que o tema da educação está ganhando, pelo fato de que todo mundo agora está discutindo volta, não volta, volta quando, volta de que forma, para a gente aproveitar e inserir o tema do vínculo família-escola como um passo decisivo para esse retorno. Então, assim, se as famílias souberam que, com todas as dificuldades, a gente não pode de nenhuma forma a gente pode subestimar toda a dificuldade que as famílias enfrentaram nesse período, mas a gente também tem que reconhecer que as famílias descobriram que elas tinham mais capacidade de participar do que elas pensavam, né? Então, a pandemia acabou obrigando muitas famílias a se revisitarem nessa interação com as crianças, e a gente entende que é possível agora. Que retorno é esse, né? Ou seja, como se dará esse retorno? A escola não vai ser a mesma, né? A escola, quando ela voltar, não vai ser a mesma. E eu acredito, espero, acho que a gente tem que unir forças para que ela não seja a mesma, e um dos pontos que seja modificado a partir da pandemia seja esse, que as famílias estejam mais conscientes, mais sensibilizadas e possam ser mais adequadamente orientadas acerca do seu papel, do seu protagonismo na educação, porque a Constituição fala que a educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado, né? Então, a gente tem que aproveitar esse espaço e colocar sempre dentro do cenário das discussões, não perder nenhuma oportunidade de toda vez que falar de retorno às aulas, falar também de retorno das famílias, né? De falar assim, da volta das crianças, mas também da volta das famílias. Falar do desenvolvimento das crianças, mas também falar do desenvolvimento das famílias, né? Ou seja, a gente retornar com isso, porque a gente está convencido, né, de que esse investimento na família, e aqui eu falo que a gente precisa pensar nisso, né? Ou seja, é preciso cobrar, né, chamar a família às suas responsabilidades, mas é também necessário apoiar a família, ou seja, é uma via de mão dupla, né? Ou seja,
a escola precisa cobrar da família maior participação, mas também a administração pública, a escola, a assistência social, a saúde precisa também apoiar as famílias, e sobretudo nesse contexto, né? E eu gostaria de finalizar aqui recordando uma fala também do secretário-geral da ONU em 2019, antes da gente começar toda essa coisa da pandemia, a gente ainda não tinha nem ideia, né, de que nós passaríamos por essa situação, mas no relatório do secretário-geral da ONU, que foi publicado em novembro de 2019, ele fala, um dos trechos fala o seguinte: investimentos em programas e políticas orientadas para as famílias contribuem para a redução da pobreza e o desenvolvimento do capital humano, o desenvolvimento cognitivo e etc. As famílias são consideradas potencializadoras da proteção social. Garantir a solidariedade intergeracional e investir nas famílias como ambiente natural para as crianças é frequentemente visto como a melhor estratégia de proteção social. Ou seja, não é uma boa estratégia de proteção social. Segundo o relatório aqui do secretário-geral da ONU, é a melhor estratégia de proteção social. Então, acredito que a gente pode, sim, unir esforços, pode cobrar mais investimento, mais ações direcionadas para isso, e a gente pode pensar também que é preciso reservar parte do nosso esforço, parte dos nossos orçamentos, parte dos nossos projetos para ações que tenham como objetivo o fortalecimento da família, e a gente entende que a Secretaria Nacional da Família, que é nova, chegou agora, né, a gente chega, a estrutura foi criada pela Lei 13.844, que definiu a nova estrutura da administração pública federal, né? Então, é uma secretaria nova, a gente ainda está se estruturando, é uma secretaria pequena, com um recurso ainda muito, muito restrito, mas a gente está procurando fazer o máximo com isso e, sobretudo, apoiar essas iniciativas, né? Então, um pouco isso, e agora a gente se coloca aqui à disposição para perguntas, esclarecimentos aí que possam vir dos participantes, e já aproveito para agradecer e parabenizar a iniciativa de vocês. Muito bem, doutor Marcelo, parabéns pela sua palestra e também, assim, muito obrigada por nos trazer as informações da Secretaria Nacional da Família. E, com certeza, nós estamos aí vivendo um grande desafio. A pandemia trouxe um desafio, né, para o mundo. Para a educação está sendo aí o grande desafio, porque a gente tem sentido mesmo, né, o quanto que é importante essa relação aí, família e escola. E agora, mais do que nunca, né, esses vínculos estão sendo aí fortalecidos. Nós passamos agora, doutor Marcelo, para o momento de perguntas. Nós temos aqui a participação do Geraldo Grossi, e ele faz uma pergunta ao senhor: que tipo de apoio técnico e financeiro os municípios podem esperar da Secretaria Nacional da Família para aprimorar esta interação com as famílias? Então, obrigado, Geraldo, pela pergunta. Então, a gente está, como eu falei, a gente, do ponto de vista de recurso financeiro, a nossa secretaria tem um recurso muito limitado, mas uma das coisas que a gente está planejando para o próximo ano, né, é isso que eu tinha falado, o chamamento para a equipagem de espaços públicos para a implementação dos programas, né? Então, do ponto de vista do apoio financeiro, o que a gente tem é isso. Então, ou seja, os municípios poderão se cadastrarem, interessados em aplicar os programas, terão ali apoio para a equipagem desses espaços, para que disponham desses espaços ali, dessas salas, com projetores, com computador e com som para realizar essas iniciativas, né? E da parte de vista do apoio técnico, que a gente está fazendo primeiro, organizando, fomentando esses cursos. Então, por exemplo, esse curso agora de capacitação dos facilitadores do programa Famílias Fortes, né? A gente está construindo e vai ficar disponível para os municípios, né? Então, é um curso que se enquadra ali na formação continuada. Assim também acontece com o Família na Escola. Então, assim, também os profissionais vão passar por um processo de formação, e aí as escolas, os municípios que aderirem, vão indicar ali profissionais para passarem por essa capacitação, que vai ser uma capacitação EAD, no caso do curso do Família na Escola, uma capacitação de 40 horas, né?
para abordar esses 4 temas aí, esses 4 temas que serão, consequentemente, 4 encontros, né? 4 reuniões com famílias. O curso de formação de facilitadores também do Famílias Fortes é um curso EAD também, vai ser oferecido ambos, inclusive, a gente está aqui no Undime, a gente fez já uma parceria com o MEC para ser disponibilizados no AvaMec, até para facilitar o acesso, tendo em vista que já tem toda uma interação ali das instituições com as plataformas do MEC. Então, tanto a formação de facilitadores do Famílias Fortes, que é um curso de 25 horas de formação de facilitadores, quanto a formação do Família na Escola será disponibilizada por meio do AvaMec. E aí, depois, a gente pretende aprimorar esses espaços. Agora, nesse ano, por uma série de limitações aqui, e também por uma parceria que a gente conseguiu junto com institutos federais, a gente vai implementar o programa por meio de um termo de execução descentralizada através dos institutos federais. Então, a gente está formalizando aqui termos de execução descentralizada com o Instituto Federal do Acre e Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Estamos em tratativas com outros 2 institutos federais. Para quê? Para que as equipes dos institutos implementem. E aí os institutos vão ter recursos para contratar na forma de bolsistas ali, né, os facilitadores para implementar, e eles vão implementar nos campos dos municípios. Então, a gente já está em tratativas bem avançadas com Mato Grosso do Sul e com o Acre. Estamos em outros dois estados aí, a gente está em negociação. Então, isso também facilita para os municípios, porque os municípios vão se beneficiar, mas todo o trabalho da implementação ficará a cargo dos institutos federais. Então, a gente entende que é uma forma interessante também, porque muitas vezes os municípios têm dificuldade de deslocar profissionais para isso. Então, com essa parceria com os institutos federais, eles têm a possibilidade de contratar esses facilitadores, que podem ser bolsistas ali, né, e utilizar parte desse recurso para conceder bolsas para os facilitadores, e aí eles vão implementar nas escolas e nas instituições de assistência social dos municípios onde tem unidades do Instituto Federal, né? Então, no Acre, por exemplo, eles vão fazer nas 5 regionais, onde tiver, em toda regional que tiver uma unidade do Instituto Federal, eles vão implementar nos municípios ali daquela regional. E a gente deve fazer o mesmo também com o Mato Grosso do Sul, e a nossa pretensão, a gente também está em diálogo com o MEC para tentar, no ano que vem, expandir isso para mais institutos federais, conversando com a secretaria responsável aqui do MEC, porque a gente entende que é uma forma de oferecer o serviço de uma forma mais simples para o município, porque às vezes quando é formalizar um convênio, etc., tem toda uma dificuldade para alguns municípios, a gente está também fazendo por esse caminho aí, mas também não está excluída a possibilidade de firmar convênio com os municípios para a implementação do programa. Então, por hora, o que a gente tem são essas informações. Temos aqui mais uma pergunta, doutor Marcelo, da Bárbara Bueno, né? O que fazer quando não há participação da família? Eu acredito que durante a sua apresentação, né, o senhor frisou, né, bastante a importância que a escola precisa desenvolver, né, ações também de formações à família. Isso. Então, essa participação, muitas vezes, ela não acontece, né? Então, assim, como é que a gente reverte isso? A gente tem 2 formas. Lamentar a baixa participação, ou a gente pode também se reinventar, né? Ou seja, como o desafio do professor na escola. O que fazer quando o aluno não participa da aula? A gente pode lamentar e a gente pode tentar se reinventar, procurar novas estratégias, etc. Então, acho que do ponto de vista da família, tem que ter uma ação desse tipo. E eu acho que uma das coisas é tornar a escola mais atrativa para a família. Porque se eu vou lá e só ouço reclamações que o meu filho, que eu não participo, que o meu filho não vai bem, que não está se desempenhando, que não está fazendo atividades, que está conversando e tal, eu posso até ir por muito senso de responsabilidade, mas não é atrativo. Então, assim, claro que tem que ter esse momento para a gente pontuar as coisas que precisam ser ajustadas,
mas é preciso que a gente pense também em outros momentos, onde a família possa falar assim, poxa, que bom que eu vim aqui na escola hoje, porque teve, sei lá, uma apresentação que foi interessante, porque a escola conseguiu isso. Eu sei que a gente é difícil, a gente não estou querendo colocar que é fácil. Eu, né, a minha origem é na escola, né, eu trabalhei os últimos 10 anos, estive numa sala de aula até 2019. Eu sei quanto é difícil o nosso trabalho, mas é interessante que a gente envolva os pais também, né? Então, assim, no sentido, em ações que eles possam se sentir beneficiados de estarem ali. Pô, fiquei satisfeito, foi bom para mim ter ido ali. E às vezes a gente pode mobilizar, por exemplo, outras organizações da sociedade civil para fazer alguma coisa que seja mais atrativa, para fazer também um momento de apresentação, um momento de integração para as famílias. E aí, uma vez que a gente aproximou as famílias por esse mecanismo, por atividades que tenham ali, que sejam atrativas, a gente pode também fazer os próximos passos. Agora vamos ajustar aqui, olha, agora é importante colaborar nisso aqui, olha, estamos com dificuldades, né, de disciplina e tal, ou seja, mas que também tem esses momentos que sejam atrativos. E acho que a gente pode usar bem a nossa criatividade e criar momentos de confraternizar, de festejar, né, de comemorar, porque assim, de celebrar, né, ou seja, a gente tem que ter momentos para mostrar os problemas, mas tem que ter um momento também para celebrar, né, ou seja, celebrar algo, então celebrar o retorno às aulas, quando possível, claro, a gente tem todas as restrições de aglomeração, tudo isso, mas se tiver uma oportunidade para comemorar esse retorno, né? E isso acho que pode gerar momentos e espaços para que a família se sinta mais parte, né? Então acho que isso é muito importante. Continuando aqui, doutor Marcelo, nós temos aí mais uma vez a participação do Geraldo Grossi, que traz uma pergunta. Segundo o ministro da Educação, o MEC não terá recursos financeiros para a manutenção dos IFs. Então, como contar com eles nessa parceria? Olha, Geraldo, isso quando a gente fala aqui de recursos financeiros, a gente tem todo o nosso desafio, a gente sabe como é a situação. O fato é, o que nós estamos fazendo nesse ano? Nesse ano, nós estamos descentralizando parte do nosso recurso para esses institutos que nós queremos fazer como projeto piloto. Eu acredito que quando a gente tiver convencido, né, e esse tema tiver mais claro na agenda, a gente vai ter que rever isso. A gente sabe que orçamento é uma coisa que não depende somente do ministro, né? Ou seja, o orçamento da União, ele é aprovado pelo Congresso, né? Então, sempre que a gente fala de orçamento, a gente tem que pensar que, assim, o governo manda uma proposta, né, uma proposta de lei orçamentária, né, um projeto de lei orçamentária, e o Congresso tem toda a liberdade para fazer os ajustes necessários, né? Então, assim, se da parte da proposta não foi definido recurso suficiente, a gente tem uma outra instância, que é a instância que delibera. Quem delibera sobre o orçamento é o Congresso Nacional. E aí a gente tem que interagir com os nossos congressistas para isso. Fala assim, até em termos de recurso também para a implementação do programa, dos programas aqui, a gente dispõe de um recurso discricionário muito pequeno, mas tem a possibilidade das emendas parlamentares. Então, assim, se a gente convence os nossos representantes de que o fortalecimento de vínculos familiares é decisivo para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento integral das pessoas, a gente pode conseguir com que eles destinem lá as emendas dele para isso. E esse ano, por exemplo, a gente teve o nosso orçamento praticamente dobrado com emendas parlamentares. E a gente está investindo, ou seja, esse curso de capacitação do Famílias Fortes está sendo feito graças à emenda parlamentar. Então, 3 parlamentares com emendas estão custeando esse curso, né? Então, a gente entende também que tem isso, e é um tema de priorização, né? Ou seja, a gente sabe que as demandas são muitas e elas devem ser priorizadas. O tema do orçamento do Brasil é um tema muito difícil. A gente está vendo agora com essa pandemia, teve um impacto gigantesco, né? A gente teve um auxílio emergencial aí que leva 7,5% do nosso PIB, né? Então, é desafiante pensar essa adequação, mas a gente tem essa esfera aí. Eu acho que é muito importante essa interação com o parlamento também para a gente colocar esse tema da educação, da interação na agenda pública e na agenda do orçamento. Se primeira infância é importante, os parlamentares precisam
pensar como é que é o orçamento da primeira infância. Se fortalecimento de família é importante, tem que pensar também como é isso, né? Então, assim, da nossa parte, a gente fez uma proposta e vamos ver como é que isso fica aí, mas claro que essa interação tem toda a complexidade aí das restrições dos gastos, etc. E aí é um tema para ter fórum distinto. Mas acho que a gente tem que trabalhar nisso e nós, enquanto comprometidos e conscientes do papel, do valor, da educação, da família, etc., temos que ir lá defender também a nossa parte. Muito bem, doutor Marcelo, nós vamos agora, nesse momento, estar, então, encerrando, né, a sua participação. Queremos aqui, em nome da Undime Mato Grosso, parabenizá-lo, né, por essa brilhante palestra e também pela sua participação aí no 12º Fórum Virtual da Undime. Agradeço a vocês, muito obrigado, Claudevânia, muito obrigado a todos que estão organizando esse evento aí, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Marcelo, agradecer, viu? Sou o Eduardo, infelizmente eu tive que me ausentar. Claudivânia, muito obrigado por representar a gente tão bem aí, conduzir o professor Marcelo nas explanações deles e considerações finais. É sempre um prazer tê-lo aqui. E deixar aí para todos, viu, o convite que nós iniciamos à tarde novamente. A sala mantém-se aberta, você não precisa sair e voltar, vai ficar aberta. E depois do almoço nós temos mais 2 palestras aí e finalizamos hoje às 17 horas. Muito obrigada a todos. Boa tarde, então.